Coisa aqui. O incel. O incel que pirou. O que é isso, cara? Hey, Elliot Roger here. It's truly a beautiful day, but as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. Se você está tempo suficiente na internet, provavelmente você já ouviu falar na comunidade incel, que reúne indivíduos que acreditam estar em um celibato involuntário, ou seja, querem se relacionar com alguém, mas não conseguem. O caso de hoje é sobre um membro dessa comunidade, ou como foi proclamado, o rei dela. Elliot Rodger nutria um ódio imensurável pelo mundo, pela vida e com mais foco pelas mulheres. Toda sua trajetória foi documentada em um manifesto de 141 páginas, escrito por ele mesmo. Então, antes de começar, aqui vai uma dica pra vocês. Pessoal, se você usa aplicativos de entretenimento pago, tipo Netflix ou Spotify, se contra as pessoas. Depois do back, que tá chegando até 20 como principal se contra as pessoas. Quando criança, Elliot foi diagnosticado com síndrome de Asperger, que é em síntese o autismo em seu grau mais baixo. Esse transtorno tem como principal sintoma a dificuldade em interagir com outras pessoas. Os pais de Elliot eram Peter Rodger e Chin Lee Rodger. Peter é um grande nome da indústria cinematográfica, que inclusive trabalhou como assistente de direção de Jogos Vorazes. E Chin trabalhava em sets de filmagem, que foi como ela conheceu o Peter. Eles se casaram e tiveram seu filho em 1991 em Londres. Quando Elliot ainda era bem novo, seus pais decidiram se mudar de Londres para Sussex, pois acreditavam que era o melhor para o desenvolvimento do menino. Diferentemente do que é citado em outros casos criminais, Elliot teve uma infância perfeitamente normal. Na verdade, até muito mais tranquila do que outras crianças por aí. Ele viajava muito com os pais, com 4 anos de idade ele já tinha viajado para 5 países diferentes, e por ser filho único de um casal que tinha uma boa condição financeira, ele sempre ganhava muitos brinquedos, recebia uma educação ímpar nas melhores escolas. Esse bagulho de incel me lembra na época do The Last of Us, cara. Os caras não gostavam do que eu falava do jogo e me chamavam de incel. Adoravam chamar isso. Aí quando eles descobriram, né, na live, vinha ali meus filhos, mulher e tudo, eu ficava puto de raiva, cara. Eles queriam dizer que eu era virgão, que, né? Os caras são foda, cara. Por causa de um joguinho. Mas o que me chamaram desse tal de incel aí, por isso que eu sei o que é, porque olha, o que me chama, na época quando começaram a chamar a primeira vez, eu, incel, que diabo aí? Daí eu fui pesquisar pra ver o que é. Então é seguro dizer que ele não teve nenhum trauma. Quando Elliot estava prestes a completar 5 anos de idade, seu pai decidiu que seria melhor que eles se mudassem para os Estados Unidos, por conta do trabalho. E foi bem nesse período que a mãe de Elliot descobriu que estava grávida novamente, dessa vez de uma menina, a Georgia. Pouco tempo depois, eles se mudaram definitivamente pra Califórnia, e foi lá que Elliot começou a ter dificuldades em se relacionar com outras crianças. Ele passou por 2 escolinhas antes de chegar na que ele realmente começou a estudar, e tudo isso porque ele encontrou problemas em todas. Tem esse incel e tem outro também. Boomer? Não, como é que é? Acho que é boomer. Ah, cara, eu não sei. Olha, a cada dia que passa, essa criançada, essa pirralhada, inventa cada coisa. Ah, é que nem esse negócio de gênero aí. Agora tem 50 mil gênero. Como é que é? Os assexuados, não assexuados, os bi, os trios, os poli, os pigam. Nossa, meu Deus do céu, cara. Tem até os robôs, tem os. Ai, que frescura! É boomer, é incel, é. Ai, vão a cagar. Vou arranjar um lote pra capinar. Nossa senhora. É o gênero fluido, lembra? Ai, gênero fluido, vai cagar, rapaz. Tiozão, não. Ai, fluido, gênero fluido, mas vai da rua, rapaz. Gênero fluido é o meu caralho. Seja com os alunos ou com os próprios educadores. A primeira amizade de Elliot foi com uma menina chamada Maddie Humphreys, o que é no mínimo irônico, já que mais pra frente ele viraria a discursar abertamente sobre o ódio que ele sentia por mulheres. Pouco tempo depois, seus pais se mudaram novamente, dessa vez pra cidade de Topanga, e o pai dele começou a trabalhar muito mais com empresas prestigiadas, o que era ótimo, mas ao mesmo tempo fazia com que ele ficasse cada vez menos com Elliot. Apesar de ficar triste com isso, o fato de seu pai trabalhar mais implicava em mais dinheiro pra família e, consequentemente, mais presentes, mais viagens futuramente, e o Elliot gostava muito disso. Aliás, uma das coisas que Elliot mais gostava de fazer era ostentar sua riqueza. Ele costumava julgar as pessoas ao seu redor de acordo com a quantidade de dinheiro que elas tinham. E caso ele acreditasse que elas eram menos favorecidas que ele a julgava e criticava, e isso dizia muito sobre o comportamento dele. Com o pai cada vez menos em casa, é natural que o relacionamento dele com a mãe de Elliot ficasse meio abalado, o que fez com que pouco tempo depois do aniversário de 7 anos do Elliot... O que tem de gente assim que julga os outros por quantas línguas fala, quanto dinheiro tem, quantos países já visitou. Que nem eu mesmo, cara, quando eu era pequeno, eu tinha um vizinho ali, que era amigo de infância, gostava muito dele, mas, assim, eu só gostava muito mesmo porque era quem eu tinha pra brincar, né? Porque, na verdade, era um tremendo de um pau no cu, cara. O Diego, que faleceu até, que eu já contei essa história aí, que ele nadava e tal, e morreu lá, nadando, levou uma cãibra lá e se fudeu.
Ele vivia dizendo que, vivia qualificando, eu sou classe média alta. Tu não, tu é classe baixa. Só tá acima da pobreza. Aí ele fala, vai, porque eu já visitei o México, Estados Unidos e Brasil. E tu não, tu só visitou o Brasil. Ai, cara, sabe? Muito assim. Aí o que adiantou? O cara acabou morrendo afogado lá e julgava todo mundo, se achava, se aparecia, era o fodão. Porque ele falava assim, quantos esportes ele fazia, como ele gostava de numerar, sabe? Eu faço natação, faço boxe, faço jiu-jitsu e não sei o que. Sempre se achava, todo dia ele tinha alguma coisa. Aí uma vez ele trouxe, cara, foi legal isso. Uma vez ele trouxe, muito antes de chegar aqui, ele trouxe o DVD. Cara, aquilo me deixou louco, cara. Ele trouxe DVD, cara. Na época do VHS aqui, ele trouxe o DVD lá do México. Ou dos Estados Unidos, não lembro. Cara, aquilo assim era uma loucura, sabe? O cara vê ali o filme, CD. Nossa, na época foi bizarro, assim, a gente vê esse DVD ali e tal, né? Mas ele era assim. Não, porque eu tenho já o DVD. Daí ele falava lá, não sei, falava o nome em inglês, o nome pra se aparecer lá. Aí o pai dele era foda, trabalhava numa fábrica de sapatos, se não me engano. Ele sim falava 300 línguas. Era ele que... O foda era o pai dele, né? Mas daí ele pegava e ficava julgando todo mundo assim, por causa do que o pai dele era, ele automaticamente era também, né? E eles eram cheios da grana. Mas, cara, muito nojento. Eu às vezes podia brincar só na grade. Não, eu não posso brincar, eu só posso ficar aqui no portão. E ficava eu lá. E pior que o vizinho era do mesmo jeito, cara. Era do mesmo jeito. O outro amigo que eu tinha também, eu ficava lá no portão dos dois brincando. Pra te ver, né? As coisas que o cara já passou. E o que adiantou isso no futuro? O fodão morreu afogado. Morreu lá, que era o fodão da natação, era surfista também. Nossa, o cara, skatista, surfista. Ele fazia, como é que é o nome? Bike cross, uma coisa assim, que era de areia e coisa lá. Fodão. Era o fodão, que eu faço 30 esportes. E tu não faz nenhum. Mano, que maluco filha da puta, cara. Os dois se separaram. Isso marcou muito a vida do garoto, principalmente pelo fato que alguns meses antes ele se perguntou a ela se eles iriam se separar ou algo do tipo, e ela disse que não, que isso jamais aconteceria. No manifesto, Elliot deixa bem claro que esse foi um dos momentos de mudanças muito grandes, onde, de acordo com ele, todas suas memórias com seu pai e sua mãe, como uma família, se foram, e agora ele começaria uma vida nova. Assim, Elliot passou a morar com a sua mãe em uma casa menor em Topanga, e seu pai ficou na casa antiga deles. Pouco tempo depois de se divorciarem, o pai de Elliot o apresentou para sua nova namorada, a Soumaya, com quem ele se casou um tempo depois. No manifesto, Elliot conta que foi nesse momento que ele percebeu que o pai dele era um homem que as mulheres achavam atraente, e por isso ele tinha conseguido uma namorada nova em tão pouco tempo. Ele comentou ainda que achou interessante perceber que homens que conseguiam mulheres com facilidade eram respeitados por outros homens. Vale ressaltar que o Elliot ainda tinha 7 anos quando esses pensamentos vieram à sua cabeça. Soumaya começou a namorar com Peter e, apesar dela tratar Elliot muito bem, ele não a aceitava. Segundo Elliot, ela não era da família dele e por isso ele achava que ela não poderia reclamar quando ele fizesse algo de errado ou coisa do tipo. Apesar de ter uma quantidade razoável de amigos, Elliot parecia nunca estar satisfeito com isso e sempre queria fazer amizade com as crianças que tinham mais posses, digamos assim, e pra tentar se enturmar, Elliot começou a imitar o que elas faziam. Por exemplo, se as crianças começassem a jogar um jogo novo, Elliot também começava. Se elas parassem, Elliot também parava, e assim sucessivamente. Ele também pedia pro pai comprar as roupas que elas vestiam, e uma vez chegou a pintar o cabelo de loiro, porque um dos meninos do grupo era loiro. Ele praticamente não construía uma personalidade própria nessa busca incessante por ser aceito e fazer parte de algo. Isso, unido às diversas mudanças que a sua família fez ao decorrer do tempo, contribuiu para que o Elliot nunca se sentisse incluso nas escolas que ele estava, o que fez com que ele mudasse de instituição várias vezes. Nesse período, Elliot também começou a ter problemas de autoestima, pois ele era o mais baixo da classe. Ele tentava desesperadamente ficar mais alto, inclusive se inscreveu no basquete depois de ler na internet que praticar o esporte fazia com que as pessoas ficassem mais altas. Isso não só mudou nada. Ô Cassiano, tá chovendo não? Ah, tá piscando a luz aqui, se cair a live é porque talvez caiu a luz aí, tá, galera? Tá piscando a luz aqui, não sei. Se cair eu já volto quando voltar a luz aí, tá? Só tô avisando porque... Sacomé, né? Nada na altura de Elliot, como fez com que ele ficasse com inveja dos amigos que, além de altos, conseguiam jogar muito melhor que ele. Algum tempo depois, o pai de Elliot parou de pagar a pensão e por conta disso, sua mãe teve que se mudar com ele pra um apartamento, o que deixou o Elliot completamente estarrecido das ideias. Pra ele, morar em um apartamento menor não condizia com quem ele era, com a classe em que ele estava. Por pura vergonha de morar em um apartamento, Elliot não chamava mais seus amigos pra sua casa e passou a ficar cada vez mais tempo trancado dentro do seu quarto jogando World of Warcraft, reforçando que ele tinha todas as oportunidades pra poder mudar o modo como ele encarava o mundo, mas ele não fazia. Falou ali ficar trancado no quarto. Gente, vocês viram o caso que aconteceu esses dias? Cara, eu fiquei muito triste com esse caso, cara. Viram o caso aí que teve esses dias? A criancinha que era autista sumiu. Isso eu acho que vocês viram, né? Eu nem gosto muito de falar, só pra contar pra vocês que houve rapidão aí, só pra não parar o react aí.
Mas isso ali de ficar trancado no quarto, eles tinham um irmão mais velho que ficava trancado no quarto, procuraram a criança por tudo, não encontraram, acharam que a criança tinha ido atrás da mãe dele, porque às vezes ela levava ele no serviço, pensou, ó, vamos ver se ele foi, não foi, olharam as câmeras, fim das contas foram descobrir, a criança estava despedaçada no quarto do mais velho, do desgraçado endemoniado, esquartejou a criança e aí a família perdeu o filhinho que morreu e o vagabundo que foi preso. E já tinha tentado dar uma facada na mãe, na barriga, mano, meu Deus, cara... Eu fico pensando assim, que pessoa perturbada, como que pode... Nossa, cara, terrível, mano, terrível, assim, olha. A Crescente tinha 7 anos, eu não sei se que meu filho mais novo também, meus filhos também têm essa idade. Talvez eu não sei, mas eu fiquei muito triste quando eu vi isso aí, cara, me deu uma coisa ruim, sabe, eu fiquei assim... Vai, eu entrei na pele dos pais, assim, sabe, cara, puta merda, mas também, olha, o filho mais velho, tinha 19, já era um baita psicopata, cara. Tipo isso aí, ó, tipo isso aí. E aí as pessoas, os pais têm as dicas, né, dentro de casa. Aquele teu filho é meio retardado, meio psicopata, né? Então tem que fazer um tratamento, tem que, sei lá, prender ele. Já era pra ter sido preso, parece que tentou fazer um atentado numa escola, tentou levar arma pra escola, tentou matar todo mundo. Cara, aí, não sei, cara, se foi negligência dos pais não ter cuidado desse filho psicopata mais velho, e aí acabaram perdendo o filhinho mais novo. Ah, cara, é uma história bem... Vamos avançar pra nós. Por culpa dele mesmo. Pra se ter noção de quão privilegiado ele era, na época da escola, ele chegou aí a premiere do Star Wars com a sua mãe, que era muito amiga do George Lucas, que inclusive chegou a namorar um tempo com ele antes de conhecer o pai do Elliot. A busca dele pra se inserir em grupos foi um completo fracasso, acabou que ele ficou sem personalidade própria, ficou se sentindo muito mal e ficou isolado. No ensino médio, ele até chegou a implorar pros pais que o colocassem no colégio masculino, pra evitar ter contato com mulheres, já que ele as odiava, e já na primeira semana, ele começou a sofrer bullying. Os garotos jogavam coisas nele, gritavam com ele, o que fez com que ele se sentisse extremamente injustiçado, pois, nas suas palavras, que tipo de pessoa horrível e depravada iria fazer piada com um menino mais novo que ele e que acabou de entrar no ensino médio. Com isso, Elliot acabou por se afundar ainda mais no mundo virtual de World of Warcraft. Nossa, os pais dele começaram a se preocupar com o comportamento do filho e em como as mudanças de colégio tinham afetado ele, e decidiram mudá-lo mais uma vez de escola. Eles decidiram matricular o Elliot na Taft High School, que era um colégio público. Não preciso nem dizer que isso acabou com o Elliot. Era um colégio com garotas, com reputação ruim, segundo ele, e acima de tudo, era público, o que pra ele era uma ofensa enorme. Ele conta que seus primeiros dias de aula foram de pura agonia e o inferno na Terra. Elliot fala que, enquanto sua aparência não atraía nenhuma garota, atraía diversos bullies. Durante o ensino médio, ele teve seu primeiro contato com o que se tornaria uma peça muito importante nesse caso, o sexo. Seu primeiro contato foi em uma lan house, onde ele viu um menino um pouco mais velho. Só o Warcraft eu gostava. Só o Warcraft. O World of Warcraft eu nunca joguei, só vi. Acessando sites gráficos. Depois disso, Elliot começou a pesquisar fotos de mulheres que ele julgava serem aparentes na internet e a imaginar cenários com elas, o que logo se tornaria uma espécie de obsessão pra ele. Seus colegas comentavam diariamente sobre sexo, alguns até chegavam a falar sobre suas experiências, e tudo isso fazia com que Elliot se frustrasse, pois ele nunca tinha conseguido nem dar um oi pra uma menina. Imagine fazer aquilo. Aliás, a relação de Elliot com meninas ia de mal a pior. Ele conta no manifesto que um dia, um garoto alto e loiro o empurrou contra os armários, chamando ele de perdedor na frente das amigas dele, e que elas deram risadinhas e saíram. Pra ele, isso foi um divisor de águas que o fez entender, entre muitas aspas, o quão cruel as meninas eram, pois enquanto os homens bons e decentes eram alvos de risadas, os maus eram aplaudidos. Pra você ter noção como que era deturpada a visão de mundo dele, Elliot afirmou no manifesto que nenhum outro acontecimento na sua vida tinha o traumatizado tanto quanto esse. Com isso, Elliot voltou a bater o pé dizendo aos pais que não queria voltar, chorando, contando que não queria mais estudar lá, até que os pais concordaram que era melhor tirar ele da escola. Assim, apenas 2 semanas depois de ter se matriculado na Taft, Elliot foi transferido para uma escola de continuação em tradução livre, que era basicamente uma escola de ensino médio para alunos que tinham dificuldades com o ensino, seja de maneira intelectual, como algum distúrbio, ou de convivência, como era o caso de Elliot. Agora o Elliot estudava apenas 3 horas no período da manhã e tinha o resto do dia para poder fazer o que ele quisesse, ou seja, jogar World of Warcraft e ficar na internet. Nesse tempo que ele ficava na internet, Elliot começou a consumir mais e mais conteúdo sobre sexo, não necessariamente pornografia, mas tudo que envolvia a temática, especialmente coisas sobre adolescentes e tal, essa fase de descoberta de forma totalmente obcecada. Isso fez com que ele sentisse cada vez mais ódio, pois ele não entendia como alguém da idade dele tinha acesso a esse tipo de coisa e ele não. Ele sentia que se ele não podia ou não conseguia fazer algo, ninguém deveria fazer também. Em fevereiro do ano seguinte, Elliot concluiu o ensino médio e rapidamente passou a usar todo o tempo que tinha para se alienar dentro das suas próprias ideias. Em alguns momentos desse período da vida dele, no manifesto, ele conta que um certo dia pensou em se tornar um ditador para assim tornar a visão de mundo dele algo real e palpável, mas logo desistiu da ideia. Assim que completou 18 anos, Elliot se matriculou na Pierce College. Nesse período, ele descobriu a existência das loterias e comprou seu primeiro bilhete. Elliot tinha certeza que seu destino era
era ser multimilionário e que a loteria iria prover isso pra ele. Resultado, ao longo do tempo ele comprou inúmeros bilhetes e um dia ele chegou a comprar $700 só em bilhetes, que obviamente não deu em nada demais. Pouco tempo depois de iniciar o semestre na faculdade, Elliot desistiu do curso e saiu de lá, o que enfureceu muito a mãe dele. Ela então disse que ou ele entrava em outra faculdade ou ele arranjava um emprego, porque ela não queria que ele ficasse dentro de casa sem fazer nada. Elliot começou a procurar empregos, mas não aceitava nenhum, porque todas as vagas em que ele se encaixava eram empregos que ele julgava serem baixos demais pra ele, já que, segundo o próprio, ele estava destinado a ser alguém bem-sucedido. Ele chegou a trabalhar em uma loja, mas uma das funções era pra ser presidente e botaram ele atender balcão. Não, ele quer ser o presidente ditador, fodão. Quer começar lá em cima. era lavar os banheiros, ele se achava bom demais pra isso, então desistiu e resolveu ser o coquinho, ó. Nem coquinho que ser. Seria melhor voltar pra faculdade. Isso só mostra o narcisismo dele, como ele era o centro do universo, o senhor da razão, e como ele merecia tudo de bom que a vida poderia oferecer. Nisso, os pais deles concordaram em pagar uma universidade em Santa Bárbara. E nisso, Elliot foi morar em um complexo de estudantes, o que pra ele era a realização de um sonho, pois ele achava que seria impossível não fazer amizades e arranjar um relacionamento num lugar como esse. E de fato, é bem difícil mesmo, mas Elliot não fazia esforço algum. Ele literalmente sentava em algum café ou em algum banco na rua e esperava por horas que alguém sentasse pra conversar com ele, coisa que provavelmente nunca aconteceria. Mas novamente, Elliot acreditava que tudo tinha que girar ao redor dele. Ele trocou de colega de quarto várias vezes, pois sempre achava defeito em todos, e inclusive um deles gerou uma raiva absurda em Elliot, pois ele era negro e tinha perdido a virgindade dele com uma menina branca. Nas palavras dele, como pode um homem negro, feio e inferior conseguir ficar com uma garota branca e eu não? Eu sou descendente da aristocracia britânica e ele é descendente de escravos. Eu mereço mais. A vida de Elliot na faculdade foi basicamente uma repetição do ensino médio, onde ele passava seus dias com ódio da vida, do mundo e do fato de que todo mundo ao redor dele tinha uma vida social e ele não. Por sinal, Elliot estava para fazer 20 anos e decidiu que precisava perder sua virgindade antes do seu aniversário, e o que ele fez pra resolver em relação a isso foi sentar em frente a uma pizzaria por horas e esperar que alguma menina fosse falar com ele, o que obviamente nunca aconteceu, e ele achou um absurdo que nenhuma menina viesse falar com ele, sendo que ele estava todo arrumado. Elliot fez 2 tentativas de falar com meninas na vida, as 2 na cidade da faculdade. Uma foi atravessando uma ponte, ele cruzou com uma menina e disse oi, mas a menina continuou andando, e a outra ele parou o carro do lado de um ponto de ônibus, onde tinham 2 garotas, abaixou o vidro e sorriu. As 2 meninas não entenderam nada e não sorriram de volta. Elliot levou isso como a maior ofensa possível e jogou um café do Starbucks que ele tinha comprado nas 2. Aliás, ele fez isso algumas vezes com casais que demonstravam afeto em público no campus da faculdade. Sim, um menino completamente instável. Com todo esse isolamento, o único lugar em que ele conseguia se sentir melhor era na internet. Em 2013, Elliot se encontrou no meio da comunidade Incel, cujo nome significa celibato involuntário. Os membros da comunidade se definem como pessoas que querem fazer sexo, mas não conseguem arranjar alguém pra isso de jeito nenhum. Os discursos dessa comunidade são extremamente agressivos, destilando ódio pela vida e principalmente por mulheres, e foi isso que fez com que Elliot se identificasse. Outra coisa que eu não consigo entender também, como é que as pessoas conseguem ser racistas, cara? Eu não consigo entender, cara. O que isso vai atrapalhar na vida dele ou outra pessoa ter uma cor diferente? Eu não consigo entender isso, cara. Nunca vou entender. A mesma questão que eu disse que os caras começam a roubar essas coisas. A pessoa que nem as pessoas que são racistas na internet. Meu Deus, cara. O que passa na cabeça dessas pessoas, cara? Tem que ter um parafuso solto. Tem que ter um... Não sei, cara. Tem que ter algum problema grave as pessoas pra ser isso. Tanto. É importante ressaltar que essas comunidades, por serem bem isoladas na internet, acaba virando um centro de pessoas que podem ser anônimas ou não, mas que compartilham da mesma loucura e se apoiam sem ter uma pessoa externa pra poder julgar eles. Então é um lugar perfeito pra alguém já meio com os parafusos faltando se sentir totalmente à vontade, acolhido, com os pensamentos justificados e pirar de vez. Nessa época, Elliot começou a se interessar por armas de fogo e frequentar campos de tiro pra praticar. Ele dizia que segurar uma arma o fazia se sentir poderoso. Os pensamentos de Elliot começaram a ficar cada vez mais violentos e ele passou a fantasiar cenas onde matava aqueles que considerava seus inimigos no que ele chamava de Dia da Retribuição. Nesse dia, ele iria se equipar com armamento pesado e matar todos os homens e mulheres da cidade em um ato de vingança por todo o sofrimento que ele passou pela vida. Ele vinha planejando isso desde a faculdade. O psicopata, que era gótico, ele mesmo dizia, esse da história que eu contei um pouco ali da que aconteceu esses dias, tinha um caderno dentro do quarto dele ensinando a esquartejar e cortar a pessoa. Meu Deus, cara. Lembrando que ele escolheu essa cidade justamente por ela ser cheia de jovens e pessoas da idade dele, mas somente em 2013 que ele começou a planejar isso de fato pra acontecer com o apoio dos membros do Chan. Apesar dos discursos cruéis, Elliot parecia balançar bastante entre acabar com tudo e cometer o ato que ele estava planejando e dar uma segunda chance a si mesmo e conseguir viver uma vida normal. Segundo ele, a última tentativa desesperada de viver uma vida normal foi ir numa festa que estava acontecendo em uma casa na praia. Lá ele bebeu o suficiente pra ficar mais aéreo e mais uma vez ficou parado em um canto, esperando que alguém magicamente falasse com ele. Ele saiu da parte interna da festa morrendo de raiva e viu alguns jovens sentados no muro da casa, que ficava a mais ou menos 3 metros do chão. Então ele decidiu sentar com eles pra ver se aí sim alguém falasse com ele. Só que mais uma vez ninguém falou e Elliot começou a xingar os caras, o que fez com que eles dessem risada e xingassem de volta. E nisso o Elliot ficou furioso e começou a tentar empurrá-los dali de cima, só que estava bêbado demais pra isso e acabou sendo empurrado. Ele caiu por cima do pé e acabou quebrando o tornozelo, o que resultou em uma cirurgia que o deixou de cama por meses. Isso fez com que ele parasse e refletisse um pouco no que estava
fazendo com a sua vida? Não, ele só ganhou mais tempo pra pensar no tal dia da retribuição. Quando foi liberado pra voltar a andar normalmente, Elliot decidiu que era o momento da sua vingança. Em seu novo manifesto, Elliot escreveu: levantei da minha cama cedo no ano novo de 2014. Esse era o ano final. Esse era o ano em que tudo chegará ao fim. Esse ano finalmente terei meu encerramento. Minha vingança, minha retribuição. Toda a minha vida trágica culminou nisso e eu estava pronto. Fui rejeitado, insultado, humilhado, deixado de lado, torturado e ridicularizado por tempo demais. A humanidade é uma espécie cruel e brutal e a única coisa que eu poderia fazer pra nivelar as coisas era devolver toda essa crueldade. A rejeição das mulheres é uma declaração de guerra e se guerra é o que elas querem, é guerra que elas terão. Elliot decidiu que o dia da retribuição seria no dia 26 de abril de 2014 e no meio tempo até essa data ele postou vários vídeos em seu canal do YouTube. Look at them. He's in heaven right now, sitting on this beautiful beach with his beautiful girlfriend, kissing her, feeling her love, while I'm sitting here all alone because no beautiful girl wants to be my girlfriend. I hate them so much. There's no beautiful girl in that passenger seat to enjoy it with me because you girls have something against me. I don't know what it is. Os vídeos se resumem em gravações de Elliot com seu narcisismo à flor da pele, falando sobre como o mundo é injusto por ele nunca ter perdido a virgindade, como ele achava absurdo que as mulheres nunca tenham prestado atenção nele, que ele tinha inveja de casais e que os odiava, e principalmente vídeos afirmando como ele era superior e como sua aparência era impecável, chegando a ser bizarro assistir e perceber que ele não tá lendo um script ou fingindo. Ele realmente tá sentindo tudo aquilo. Foi nesses meses que antecederam o crime que Elliot escreveu o manifesto que eu tô citando aqui no vídeo. Um compilado meio autobiográfico e meio diário de ódio, raiva, rancor e ideais pavorosos em 141 páginas. Nele, Elliot relata toda a sua vida pra mostrar o quanto ele sofreu e o motivo pelo qual ele cometeria o atentado, que no final das contas só serviu pra mostrar que ele realmente não tinha motivos nenhum pra isso. O dia da retribuição seria dividido em duas partes. Na primeira, que seria no dia anterior do tal dia da retribuição, ele iria matar o máximo de pessoas possíveis de maneira silenciosa na sua cidade, levando elas até o apartamento dele. Primeiro, ele mataria os dois colegas de quarto e depois prosseguiria com um plano, desmaiando as vítimas com um martelo e cortando suas gargantas. Ele também planejou tirar a pele delas e torturar de diversas formas. Na segunda parte, que seria o tal dia, ele iria punir todas as mulheres pelo crime de privá-lo do sexo. Como ele não poderia matar todas as mulheres existentes, ele decidiu atacar a Alpha Phi, uma comunidade internacional de apoio de mulheres. Lá, ele planejava matar todas as meninas, cortando suas gargantas e atirando nelas, para em seguida ir até a casa do seu pai, que estaria viajando, e matar sua madrasta e o filho mais novo dos dois. Depois dirigiria para uma festa bem cheia, onde atiraria contra todos ao redor. Em seguida, iria tomar uma dose cavalar de Xanax e Vicodin com álcool e atiraria com duas armas simultaneamente nele mesmo. Próxima data decidida, Elliot ficou doente e decidiu adiar o ato pro dia 24 de maio de 2014. Nesse meio tempo, ele fez o upload dos vídeos no YouTube e uma semana depois, a polícia bateu na porta da casa dele. Alguém tinha assistido os vídeos e ficou preocupado e decidiu denunciar pra polícia. Só que a preocupação dos oficiais era que o Elliot poderia se matar e não cometer algum ato de violência contra os outros. Então eles só checaram se tava tudo bem e foram embora sem revistar o apartamento. Pois é, se tivessem revistado, teriam encontrado armas, um manifesto e muito provavelmente teriam impedido o que iria acontecer no dia seguinte. No dia 23 de maio, um dia antes do previsto, Elliot deu início ao estágio 1 do dia da retribuição. Nesse dia, os colegas de quarto de Elliot estavam com um amigo no apartamento e os três foram mortos a facadas. Depois disso, Elliot publicou um vídeo no seu canal chamado Retribuição. Olha só. Elliot Rodger here. This is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. Alguns minutos depois desse vídeo, ele enviou um manifesto para 34 pessoas, incluindo membros da família, alguns amigos e pro seu psicólogo. Até o momento, Elliot tinha planejado que as etapas fossem feitas em 2 dias, mas ele mudou de ideia. 13 minutos antes do tiroteio começar, o psicólogo de Elliot abriu o manifesto e imediatamente ligou pra mãe dele pra avisá-la. Ela imediatamente checou o canal dele do YouTube e então encontrou o tal vídeo da retribuição. Ela ligou pro pai do Elliot e pra polícia, mas quando estava a caminho do apartamento do filho, ouviram no rádio a notícia de que um tiroteio teve início na cidade. 10 minutos depois de enviar o manifesto por e-mail, Elliot estava na porta da Alpha Phi, onde encontrou a porta trancada. Ele chegou a bater e gritar para que deixassem ele entrar, mas sem sucesso, desistiu. Assim que virou as costas, ele viu um grupo de 3 meninas caminhando, que eram Catherine Cooper, Verônica Weiss e Bianca DeCock, e ele decidiu que ia matá-las. Ele atirou contra as meninas, matando a Catherine e a Verônica, e a Bianca foi atingida 5 vezes, mas felizmente sobreviveu. Bianca contou em entrevista que enquanto ele apontava a arma para elas, Elliot estava sorrindo. E em seguida, Elliot foi até um mercadinho chamado Deli Mart, onde começou a atirar aleatoriamente, atingindo um homem chamado Christopher Ross, de 20 anos, que morreu devido aos ferimentos. Depois disso, Elliot continuou dirigindo pela cidade e atirando aleatoriamente, até que finalmente a polícia o encontrou e abriu fogo. Elliot foi atingido por um tiro no quadril e logo em seguida bateu o carro contra um poste. Quando a polícia abriu a porta do veículo, Elliot estava morto com um tiro na cabeça. No total, matou 6 estudantes da universidade, ferindo outras 14, 7 por tiro e 7 após serem atingidas pelo carro. O caso de Elliot serviu para que as autoridades ficassem atentas à comunidade de incel, que obviamente é
nessa altura já tava aplaudindo o ato do Elliot, afirmando que ele era uma vítima da sociedade e tava lutando por reconhecimento por aqueles que são ignorados pelo mundo. Uma piração completa de Shanner. Fazendo isso pra poder divulgar mais a comunidade, porque isso chama atenção, e pra poder incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Inclusive, o Elliot foi chamado de Rei dos Incels. No dia 24 de maio, a comunidade da cidade se reuniu em um parque para um memorial em lembrança das vítimas. 3 dias depois, 20 mil pessoas se reuniram no estádio da universidade para prestar homenagens às vítimas também. Um ano depois do ocorrido, uma vigília foi feita em lembranças às 6 vítimas do massacre, e a mãe de um dos amigos que o Elliot matou, aquele... revistado o quarto do vagabundo lá que matou o irmãozinho, se os pais tivessem revistado, o vagabundo vivia dentro do quarto fechado, cara. Ninguém podia entrar dentro. Tanto que na hora que eles foram procurar o menininho, não puderam entrar no quarto do cara porque ninguém podia entrar. E como é que tu vai ter um filho dentro da tua casa que não deixa tu entrar dentro do quarto dele? Foi o que aconteceu e foi a merda que deu, e aí a mesma coisa, os caras não revistaram, não... E o Wang discursou no evento. Os pais das outras vítimas também fizeram declarações sobre diversos pontos, tanto contra a legislação do porte de arma e para terem cuidados com seus filhos, observando atentamente todos os seus comportamentos. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas... terminou o virgão, né? Tu vê. Desgraçado.